Fala galera, tudo bem? Meus queridos alunos, bem-vindos ao segundo dia da Semana HIT, a semana de imersão totalmente gratuita para vocês aprenderem o melhor que há nas provas de residência, o melhor jeito de estudar, aprender sobre o curso HIT, sobre o grupo Medicoff, aulas com especialistas. Eu sou Henrique, professor e coordenador da cirurgia do grupo Medicoff e dou as boas-vindas a vocês para mais um dia de Semana HIT. Espero que vocês tenham gostado bastante do primeiro dia. Espero que vocês aproveitem muito ainda essa semana, assistam todas as aulas e se inscrevam no HIT, aproveitem os bônus, fiquem de olho em tudo que a gente está mostrando para vocês, que tem muita coisa boa e novidade vindo por aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntas, anseios, mandem para a gente no suporte, nas redes sociais, que a gente está sempre muito aberto e à disposição para ajudar, para conversar, para responder, que a gente quer só garantir a aprovação de vocês e ajudar do melhor jeito possível. Então, bom segundo dia, boa semana HIT, um grande abraço e até a próxima. Olá pessoal, bem-vindo ao HIT de Pediatria do Medicoff. Meu nome é Brian, eu sou um dos professores de Pediatria aqui do Medicoff. O HIT é um curso intensivo com os principais temas que caem nas provas, principalmente para você que vai fazer a prova do R1 ou a prova do R3 de especialidade pediátrica. Ao longo dessa semana, a gente vai disponibilizar algumas aulas do nosso curso para você entender como funciona a nossa metodologia. Hoje a gente vai começar com uma aula super importante, que é a aula de febre sem sinais localizatórios, é um tema super importante na pediatria. Mas antes da gente começar a aula propriamente dita, eu queria conversar um pouco com vocês sobre estratégias de estudo. Então, você que vai prestar a prova de R1 ou a prova de R3 de especialidades pediátricas, a pergunta que não sai da sua cabeça é o que eu preciso fazer para passar na prova? Afinal, quem que passa na prova? Será que quem passa na prova é quem estuda mais tempo? Então a gente sempre tem aquele cara, aquele colega que estuda 8 horas por dia, você só estuda uma e você acha que você não vai passar, quem vai passar é ele. Às vezes você acha que quem vai passar na verdade é quem começou a estudar há mais tempo. Então tem alguém que está estudando desde janeiro, você começou a estudar em julho, você acha que seu colega aí que está estudando desde janeiro que vai passar e não você. Mas será que é isso mesmo que importa? Ou será que tem algum outro macete, alguma outra dica que faz algumas pessoas passarem e outras não? Bom, eu tenho certeza que vocês sabem que não tem macete, não tem dica. O que existe é preparo. O que existe é um estudo eficiente. E a gente aqui no Medicoff quer te ajudar a estudar de maneira eficiente. Tá? E o que é isso? O que é estudar de maneira eficiente? Bom, primeira coisa é que método de estudo é uma coisa muito pessoal. Então tem gente que prefere estudar lendo, então faz lá sua anotação e lê a anotação e aprende bastante desse jeito. Tem outras pessoas que são mais auditivas. Elas preferem, por exemplo, escutar uma aula, né? Como a gente está fazendo agora. Existem 1000 métodos mnemônicos diferentes. Também tem pessoas que preferem uns a outros. Tem gente que gosta de estudar em grupo. Tem gente que já prefere estudar sozinho. Mas tem duas coisas que são super importantes para um estudo eficiente e que eu queria compartilhar com você. Primeiro, lembre-se, o estudo eficiente é aquele que você aprende a maior quantidade de conteúdo possível no menor tempo, ou fazendo o menor esforço. E para isso, tem esses dois conceitos que eu queria compartilhar com vocês agora. O primeiro é estudar baseado nas suas deficiências. Não adianta nada você estudar repetidas vezes ou praticar várias vezes um conteúdo que você já sabe. Então, se tem um conteúdo que você acha que você já domina, já está seguro sobre o conteúdo, deixa ele de lado, foca no que você não sabe, foca naquilo que te deixa desconfortável, foca naquilo que é mais difícil, porque é esse passo que vai fazer o diferencial para você. Isso parece óbvio, mas é super comum a gente encontrar pessoas, às vezes pode ser até você mesmo, que fica estudando repetidamente coisas que você já sabe, porque é mais fácil, né? É mais cômodo. Mas para você ter aquele diferencial, foca nas suas deficiências. Uma outra questão é estudar baseado em questão. Lembre-se que você vai fazer uma prova no final do ano. E nessa prova você precisa acertar a maior quantidade de questões possíveis. Então, foca no seu objetivo, foca nas questões. É super importante a gente lembrar também que questão nem sempre é um bom método de avaliar conhecimento. Então tem pessoas que sabem muita matéria, pessoas que sabem bastante o conteúdo, sabem tudo na cabeça, mas na hora de fazer a questão, se embanana. Troca um item por outro, ou fica procurando lá a picuinha e acaba errando, tem um desempenho que não é compatível com o quanto que você sabe, né? E o que falta para essas pessoas, geralmente,
é praticar a questão. Então precisa fazer a questão, não tem jeito, gente. Aí centenas, até milhares de questões, principalmente nos temas que você tem mais dificuldade, naqueles temas que você é um pouco mais deficiente, que precisa aprender mais, tá? Então foca nas questões. Isso aqui no MedCoff a gente tem como um lema. Nosso estudo é sempre baseado em questão, nossas aulas também vão ser baseadas em questões e eu espero que vocês aproveitem bastante. Então nossa primeira aula agora é de febre sem sinais localizatórios. Vamos começar. Eu trouxe aqui algumas questões sobre febre sem sinais, para vocês verem como está o conhecimento de vocês antes da aula. Então pausa o vídeo, dá uma olhada na questão, tenta responder. Aqui temos a primeira questão, a questão do Tocantins 2020, do R1. Essa segunda questão é do Hospital Universitário de Brasília, de 2018, já do R3 de Pediatria. Essa é uma questão de verdadeiro e falso, com 3 itens. E essa questão da Unirio, 2016, também do R3 de Pediatria. Então pausa, tenta responder. Vamos voltar agora para o conteúdo. Então, vamos começar a nossa aula sobre febre sem sinais. Primeiro, por que eu escolhi esse tema de febre sem sinais para a gente conversar hoje? Bom, eu escolhi porque ele cai bastante nas provas, né? É isso que a gente faz aqui no MedCoff, aqui no HIIT. A gente escolhe os temas que mais caem na prova e a gente aborda para vocês. Então, esse é um tema que cai muito em prova. E ele cai muito em prova porque ele é muito comum na prática pediátrica. Então, 25% das consultas em emergência são por febre, tá? Na grande maioria desses pacientes, aí 4 a cada 5 pacientes, a gente consegue fazer um exame físico, consegue tirar uma história bem tirada e achar o foco da febre, dar o tratamento para o paciente e, na maioria das vezes, dar alta. Mas, em uma proporção não tão pequena, 20% desses pacientes, a gente não consegue identificar a fonte da febre. A maior parte deles são causas virais, causas benignas, que não vão causar grandes problemas para a nossa criança. Mas uma minoria tem doenças bacterianas que podem ser graves, levar a uma morbidade alta e até mesmo à morte. O grande desafio aí do pediatra do pronto-socorro é separar quem tem uma doença aguda febril, que geralmente é autolimitada, e quem tem uma doença bacteriana potencialmente grave. Então a gente não pode deixar essas crianças com doença bacteriana grave passar, a gente tem que tratá-las. Ao mesmo tempo, a gente também não pode fazer um excesso de exame nas crianças que têm esse quadro mais benigno. E é por isso que existem protocolos de febre sem sinais localizatórios. A gente não pode deixar passar quem é grave, mas a gente não pode também invadir demais quem está aí com um quadro mais benigno. Tá? Então é isso que a gente vai falar hoje. Vamos então começar com algumas definições. Primeiro, a definição básica de febre. Acho que todo mundo já sabe isso, mas não custa relembrar. Primeiro que os métodos mais eficazes de medir temperatura são a temperatura retal e a temperatura oral. Mas aqui no Brasil a gente não costuma fazer isso, a gente usa a temperatura axilar. E o limite para febre, como vocês sabem, 37,8. A definição de febre sem sinais, então, é uma febre de até 7 dias em crianças cuja história e o exame físico bem feitos não revelam foco. Então, atentem-se para esse limite temporal de 7 dias. Acima de 7 dias, a gente está falando de outra entidade, da febre de origem determinada, a FOI. Para ser febre sem sinal, tem que ser até 7 dias de febre. E geralmente os protocolos envolvem crianças de até 3 anos de idade. Então, reforçando, febre até 7 dias em crianças cuja história e exame físico não dão indícios de qual é o foco. Tá? Outra definição importante é a infecção bacteriana grave. O que é infecção bacteriana grave? São infecções bacterianas que podem levar a uma alta morbidade para o paciente e até ao óbito. Então, incluem-se nesse grupo de infecção bacteriana grave a infecção do trato urinário, a pneumonia, as meningites, as artrites sépticas, osteomielites, celulites, a sepse e a bacteremia oculta. O último conceito que eu quero relembrar com vocês é o conceito, então, de bacteremia oculta. Bacteremia oculta significa uma hemocultura positiva, com febre, mas sem nenhuma clínica e sem nenhuma alteração laboratorial. A maior parte desses pacientes evolui de forma benigna, mas em alguns deles, essa bacteremia oculta pode ficar assim, mais crônica e pode localizar em algum órgão, pode causar aí uma meningite, pode causar uma artrite e levar a morbidade para o nosso paciente. Certo? Beleza, então passando dessa parte da introdução, só relembrando, não esqueçam, temperatura acima de 37,8 e o limite de febre sem sinais até 7 dias. Importante não esquecer. Vamos agora relembrar de alguns aspectos que a gente precisa considerar na avaliação clínica de um paciente com febre sem sinais. A primeira coisa e mais importante é o estado geral do paciente. A criança que está toxemiada ou que está com a queda do estado geral, mesmo sem febre, liga o sinal de alarme porque pode ser sepse. Essas crianças têm aí um manejo aí todo diferenciado, mais próximo ao que o manejo da sepse, que é a internação hospitalar, coletar todos os exames que a gente ainda vai falar mais para frente
e começar a antibioterapia empírica, certo? Outra coisa importante é a idade. Quanto menor a idade, maior o risco de infecção bacteriana grave. Nos menores que 3 meses, então, esse risco é ainda mais alto, porque essas crianças têm um sistema imunológico menos amadurecido e, além disso, elas são crianças difíceis de examinar. Até para a gente que é pediatra, às vezes a gente tem dificuldade de examinar essas crianças muito pequenininhas. Então a gente acaba sendo mais invasivo com coleta de exames em crianças abaixo de 3 meses de idade. A temperatura também é super importante. Quanto mais alta a temperatura, maior o risco de bacteremia oculta, maior o risco de infecção bacteriana grave. Os exames, isso a gente vai falar um pouco mais para frente, mas lembre-se que eles também têm uma importância grande na nossa avaliação. A vacinação também é super importante. Obviamente que os pacientes vacinados, que têm sua vacinação completa, têm um risco muito menor de ter as doenças que aquelas vacinas cobrem, né? Então vamos falar agora de exames, que também é um tópico aí muito relevante na nossa avaliação do paciente com febre sem sinais. E o primeiro exame que vem à cabeça, obviamente, é o hemograma. E do hemograma, a parte que mais nos interessa é o leucograma. Então, leucos aumentados nos chamam a atenção. E aqui a gente lembra dos limites superiores aí por volta de 15 mil, acima de 15 mil ou 20 mil, fica de olho que pode ser uma infecção mais grave. Mas não só a leucocitose, a leucopenia também chama atenção. Então, se a gente tem um leuco menor que 5 mil, fica de olho. Neutrófilos acima de 10 mil ou um índice neutrofílico acima de 20% também chamam atenção. Lembrando que o índice neutrofílico a gente calcula com a quantidade de formas jovens, então bastonetes, a partir de bastonetes, sobre o número total de neutrófilos. Além do leuco, as provas de atividade inflamatória, principalmente o PCR e a procalcitonina, também são muito relevantes na nossa avaliação. A procalcitonina é mais sensível e mais específica, ela ajuda melhor a gente a diferenciar um quadro viral de um quadro bacteriano, mas ela é um exame caro e pouco disponível. Então, geralmente, o que a gente usa é o PCR. Uma observação importante é que muitos protocolos não consideram as provas de fase aguda aí dentro dos seus exames solicitados. Então, o que a gente vai abordar hoje, por exemplo, não traz o PCR nem a procalcitonina, mas são exames muito relevantes para a gente que está no pronto-socorro avaliando essas crianças. ITU é a principal causa de febre sem sinais. Então, grande parte desses pacientes vai coletar um urina 1 e vai fazer uma urocultura. Lembrando sempre que o método de escolha é a punção suprapúbica ou o cateterismo vesical. A punção suprapúbica é o método mais invasivo, a gente costuma evitar, a gente, de preferência, faz o cateterismo vesical, uma sondagem de ar livre para coletar a urina e proceder à urina 1 e à hemocultura, ok? O saco coletor, ele é um bom método para triagem. Então, se a gente faz um saco coletor e ele vem negativo, o valor preditivo negativo é alto, a criança não deve ter ITU. Mas se ele vem positivo, como a taxa de contaminação é alta, a gente tem que sondar e mandar para a cultura a urina sondada, ok? Os valores que chamam a atenção são a partir de 10 mil. Então, esse é o valor geralmente utilizado como corte, mas não necessariamente é o valor utilizado nos protocolos de febre sem sinais, certo? E a urocultura, não esqueçam, é o padrão ouro para diagnóstico de infecção do trato urinário. O raio-x de tórax. Alguns protocolos incluem o raio-x, ele nem sempre é realizado e é principalmente útil em crianças com febre acima de 39 graus ou com leucocitose importante. Se sintoma respiratório ou se a criança estiver grave, ele é sempre realizado. Por último, a pesquisa de vírus respiratórios. Lembrem que as principais causas de febre sem sinais, não bacterianas, né? A principal causa bacteriana é ITU, mas em número a principal causa é viral, né? São as infecções virais. Então, se a gente tem um exame que consegue ver se a criança tem uma infecção viral, ele é importante para a gente. Então, a gente sempre faz a pesquisa de vírus respiratório se ela estiver disponível no nosso serviço. Novamente, é um exame caro que não está sempre disponível, ok? É importante lembrar, e não esqueçam disso porque cai bastante em prova, que mesmo uma pesquisa viral positiva não quer dizer que a criança não tenha uma infecção bacteriana. Ela não exclui a possibilidade de infecção bacteriana. Reduz, mas não exclui. Vamos agora falar do manejo de diagnóstico, como que a gente maneja esses pacientes aí com febre sem sinais. Novamente, a primeira pergunta a se fazer sempre é se o paciente está toxemiado, se ele tem uma queda importante do estado geral. Porque se ele tiver, você vai manejar aí muito parecido com sepsis. Febre sem sinais, ele é um tema que não existe um protocolo universal. Cada instituição pode ter o seu próprio protocolo. Essa é uma dica para quem vai fazer a prova aí do R3 especialidade pediátrica, principalmente o pessoal do R3. Se você tem uma universidade ou um serviço que é seu alvo, que é o que você quer realmente passar, seu sonho de consumo, estuda o protocolo institucional de febre sem sinais daquela instituição, se ele estiver disponível.
porque dessa forma você evita aí de errar a questão, né? O protocolo que a gente vai escolher para comentar, ele é um dos protocolos possíveis, é um protocolo bom que resolve a grande maioria das questões. Esse protocolo é o que está no Tratado Brasileiro de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria, por isso que a gente escolheu ele, porque ele é avalizado pela nossa Sociedade de Pediatria. E ele também é um protocolo muito parecido com o utilizado no HU, no Hospital Universitário da USP. Mas, novamente, se você sabe, ou se você tem acesso ao protocolo institucional daquele lugar que você vai prestar, dá uma olhadinha nele, que pode ser importante para você. Lembre-se que pode ter diferenças aí de um protocolo para outro, mas, em geral, as questões focam em temas pouco controversos, porque elas sabem que se focar num tema muito controverso, alguém vai entrar com recurso e, muito provavelmente, vai ganhar o recurso, a questão vai ser anulada. Então, eles focam em temas pouco controversos dentro do universo aí de febres sem sinais localizatórios. Ok? Então vamos começar a trabalhar aí esse protocolo que a gente escolheu, que vai te ajudar na grande maioria das questões. Nos menores que 30 dias. Primeiro, o protocolo de febres sem sinais é separado por idades, ok? A gente já falou que quanto menor a criança, maior o risco que ela tem de ter uma doença mais grave. Então o protocolo também é mais invasivo com crianças menores e menos invasivo nas maiores. Então nas crianças com menos de 30 dias, nos recém-nascidos, como que é o manejo da febre sem sinais localizatórios? O manejo dessas crianças semelhante ao manejo de sepsis. Elas sempre internam, você sempre coleta exames. Que exames que você pede? Você pede geralmente um hemograma, uma hemocultura, uma urina 1, uma urocultura, raio-x de tórax, líquor e uma pesquisa de vírus, se estiver disponível no seu serviço. Sempre entra com antibiótico empírico. Geralmente a gente usa uma cefalosporina de terceira geração, pode ser ceftriaxona ou ceftaxima. Geralmente nessa faixa de idade a gente escolhe a cefotaxima, porque lembra que a ceftriaxona desloca a bilirrubina da albumina e em pacientes que já tenham hiperbilirrubinemia pode favorecer a ocorrência de encefalopatia bilirrubínica nessa população. Então, nos RN, costuma-se preferir a cefotaxima sobre a ceftriaxona. E aí você pode adicionar ampicilina se vier alguma alteração de líquor para cobrir listéria. Então, pessoal, super importante, menores que 30 dias com febre sem sinais, interna, colhe tudo, começa antibiótico. A próxima então, para relembrar, não esqueçam, RN com febre sem sinais, manejo com sepsis. A próxima faixa etária, que é aqui de 1 a 3 meses, aqui é uma faixa etária super heterogênea e aí a gente costuma fazer o seguinte, a gente costuma avaliar risco desses pacientes. E o critério que a gente usa são os critérios de Rochester. Se você tiver pesquisa de vírus, colhe também, porque se vier positivo, já ajuda. Mas o principal é avaliar o risco desse paciente de ter uma doença grave. Como que a gente faz isso? Se o paciente tiver um risco baixo, a gente dá alta com antitérmico e reavalia ele diariamente. Pede para a mãe voltar aí com a criança de 24 em 24 horas para ver como que ela está evoluindo, mas pode dar alta aí com tranquilidade. Mas se o paciente for de alto risco, aí o manejo vai ser igual o recém-nascido. Vai internar, vai começar antibiótico e vai coletar todos os exames. Como que a gente separa, então, em baixo risco ou alto risco? Aqui estão os critérios de Rochester. Vou afastar aqui para vocês poderem ver. Não pode ter nenhum desses. Se tiver um desses critérios, a gente já considera a criança como de alto risco e ela maneja igual os menores que 30 dias. Quais são os critérios? A criança tem que ser termo, não pode ter tido nenhuma complicação perinatal, não pode ter usado antibiótico recentemente, tem que ser previamente rígido, então não pode ter nenhuma comorbidade, tem que ter um leucócito entre 5 e 15 mil, bastonete menor que 1.500 e o sedimento urinário com menos de 10 leucócitos por campo. Então você já percebeu aí que a criança de 1 a 3 meses necessariamente ganha um hemograma e um exame de urina, porque faz parte dos critérios de Rochester a gente saber como que está o leuco, como que está o bastão e como que está o sedimento urinário. Perfeito? Bom, essa avaliação em critérios para saber se a criança é alto risco ou baixo risco, ela nasceu antes do surgimento da vacinação por hemófilos, para pneumo e para meningo. Então, antes dessas vacinas se tornarem aí populares e abrangerem a maior parte da população. Depois que essas vacinas foram introduzidas, mudou um pouco a epidemiologia dos agentes infecciosos que causam a febre sem sinais. E tem protocolos mais modernos que mudam um pouco a abordagem aí do paciente entre 1 a 3 meses. Eu trouxe para vocês aqui para ilustrar um outro protocolo, não é esse protocolo da SDP, então assim, é um parênteses na aula, mas só para ilustrar uma abordagem diferente dessa faixa etária. Então vamos lá. Nem vou focar muito nele, é mais a título de curiosidade e para o pessoal que vai fazer a prova de R3 para ver uma abordagem alternativa a essa faixa etária.
Então, esses protocolos separam, na verdade, entre 28 dias ou 1 mês e 2 meses, e crianças entre 2 meses e 3 meses, e propõem uma abordagem diferente nessas duas faixas etárias. Nos menorzinhos tem que ser mais invasivo, então coleta tudo, se vier alterado, interna, faz antibiótico, igual ao menor que 30 dias, e se vier normal, aí a literatura diverge e tem várias possibilidades de abordagem. Há quem dê alta sem antibiótico, há quem dê alta com antibiótico e há também quem interne e dê antibiótico parenteral. Tá? Então tem essas divergências na literatura. Entre 2 meses e 3 meses, a gente coleta um hemograma e hemocultura, um urina 1 e uma urocultura. Se vier normal, a gente dá alta com antitérmico e reavaliação diária. Se vier com a urina 1 alterada, mas com hemograma normal, a gente trata ITU. Mas se vier com o hemograma alterado, aí tem que coletar líquor, raio-x, internar e começar antibiótico. Esse é um protocolo, por exemplo, que é seguido no Einstein. Ele é um protocolo aí que é uma alternativa a esse que a gente está falando, que já considera essas mudanças pós-vacinação ampla para meningo, para hemófilos e para pneu. Tá bom? Esse é um parênteses. Agora vamos voltar para o nosso protocolo anterior, que é o da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu acho que é um protocolo que vai resolver bastante sua vida, te ajudar a acertar as questões. Vamos para a última faixa etária, agora entre 3 meses e 36 meses. Como que a gente aborda as crianças entre 3 meses e 36 meses? A primeira coisa que a gente tem que saber é o status vacinal, se a criança tem vacinação completa. E aqui não são, obviamente, todas as vacinas, a gente está falando principalmente da vacina meningo, pneumo e hemófilos. 2 doses de cada, a gente considera vacinação completa. Pacientes com vacinação completa, então, a gente coleta a pesquisa de vírus, se tiver disponível, uma urina 1, uma urocultura, se tiver risco. Quem que são essas crianças de risco para a ITU? Então, as crianças que a gente vai precisar coletar a urina 1 e a urocultura. Essa também é uma questão clássica de prova. Saber os fatores de risco para a ITU, principalmente nas meninas, que eles são mais estabelecidos. Então, para as meninas, os fatores de risco para a ITU são temperatura maior que 39 graus, etnia branca, uma febre maior que 2 dias e uma idade menor que 1 ano. Para meninos, a coisa fica um pouco mais confusa. Então, eu fiz aqui um pupurri, um apanhado de vários protocolos que trazem diferentes fatores de risco para a gente conhecer. Então, para meninos, se ele tem menor que 6 meses, com a temperatura maior que 39 graus, ele é fator de risco para ITU, tem que coletar a urina 1 e urocultura. Se ele tem mais que 6 meses e 3 dos critérios a seguir, ele também é fator de risco. Quais são esses critérios? Temperatura maior que 39 graus, etnia não branca e febre há mais de 1 dia. Se ele for não postectomizado, não precisa dos 3. Bastam 2 desses critérios aí que eu mencionei anteriormente. Ou, se ele for não postectomizado e tiver menos que 1 ano, também tem um fator de risco, é um fator de risco importante para a ITU. Essa criança precisa coletar uma urina 1 e uma urocultura. Muito bem. Então, a criança tem fator de risco, você coletou e veio normal. Dá para dar alta com antitérmico e reavaliação diária. Se vier alterado, trata a ITU. Se ela não tem fator de risco, nem precisa coletar, ok? Isso para as crianças com vacinação completa. Agora vamos para o outro polo, crianças com vacinação incompleta. Como que a gente maneja essas crianças? Aqui é importante saber a temperatura. Lembre-se que quanto maior a temperatura, maior o risco de uma infecção bacteriana mais grave. Então, para as crianças com temperatura menor que 39 graus, a gente coleta pesquisa de vírus e, novamente, coleta a urina 1 e urocultura, se tiver risco. Se não tiver risco, nem coleta. Para as crianças com mais que 39 graus, a gente coleta a pesquisa de vírus e aí sim tem que coletar necessariamente a urina 1 e a urocultura. Vindo a urina 1 alterada, a gente trata ITU. Se ela veio normal, tem que pedir mais um exame. No caso, a gente pede o hemograma. Se o hemograma veio normal, e aqui como normal, entenda-se leuco menor que 20 mil e neutrófilo menor que 10 mil. Essa criança que tem, então, urina 1 normal e um hemograma normal, dá para a gente mandar para casa com sintomáticos e reavaliação diária. Mas, se o hemograma vier alterado, ou com um leuco maior que 20 mil, ou um neutrófilo maior que 10 mil, tem alguma coisa errada. Então, a gente precisa ir atrás de algum outro foco. O que a gente pede? Pede o que está faltando. Pede hemocultura, pede um raio-x de tórax. Raio-x veio alterado, o diagnóstico é pneumonia, a gente trata a pneumonia da criança. Raio-x normal, existe um risco de bacteremia oculta nessa criança. O que a gente faz? Começa o antibiótico para ela, faz o Rocefin IM, o ceftriaxona IM, pode mandar para casa, faz uma vez ao dia, no esquema de hospital ao dia,
e ela vai retornando diariamente para avaliar o estado geral e fazer um antibiótico até sair o resultado definitivo das culturas solicitadas. Perfeito? Bom, então com isso a gente encerra o protocolo de manejo de febre sem sinais localizatórios em crianças aí até 3 anos de idade. Vamos então voltar para as questões, vamos resolver. Vamos lá. Primeira questão, então, a questão do Tocantins, da Federal Tocantins 2020 para R1. Vamos ler junto. A febre é uma queixa comum e responde por 25% ou mais de todas as consultas na emergência pediátrica. O grande desafio dos pediatras no atendimento da criança com febre está na diferenciação dos diferentes processos que podem levar à febre. Levando em conta o conhecimento sobre febre, é correto afirmar que o valor específico para a definição de febre em crianças é consenso, estando fixado acima de... Tá errado, 37,3 não é febre, né, pessoal? Então aqui isso, super básico, 37,8, letra A, errado. A medida de temperatura mais confiável é aquela tomada por via oral ou retal. Mas está certo, vamos ver as outras. Febre sem sinais de localização é a ocorrência de febre com menos de 7 dias de duração, ok? Cuja condição suficiente para o diagnóstico é estar com o exame físico completamente normal. Não é só exame físico, gente, é exame físico e história. Se na história você tem indício de foco, não é febre sem sinais. Então esse item também está errado. Na vigência de febre sem sinais de localização, em lactentes abaixo de 36 meses de idade, mas com hemograma normal e PCR em valores baixos, descarta-se a possibilidade de infecção bacteriana grave. Não, né, gente? Tem que considerar também a urina, dependendo aí do status vacinal do paciente, da febre, pode ser necessário coletar uma urina e só hemograma não vai resolver. Então, é errado também. As febres altas, acima de 39 graus em região axilar, são mais indicativos de infecção bacteriana do que infecções virais, merecendo sempre ser investigada precocemente por meio laboratorial. Nem sempre. Lembra que nas crianças com vacinação em dia, sem fator de risco para ITU, mesmo com febre alta, a gente não vai coletar exames, ok? Então a gente ficou aqui com a certa realmente a letra B. A medida de temperatura mais confiável é aquela tomada por via oral ou retal. Nossa próxima questão é de Brasília, Hospital Universitário de Brasília, 2018, também é uma questão do R3. Considerando que a febre é uma das causas mais frequentes da procura por serviços médicos pediátricos, julga os itens subsecutivos, os itens que se seguem. O isolamento do agente viral na febre sem sinais localizatórios não exclui com a infecção bacteriana, porém torna essa condição menos frequente. Isso é verdade, pessoal. Lembre que a gente comentou isso na aula. Uma pesquisa viral positiva não exclui infecção bacteriana, principalmente nos menores que 60 dias. Então isso está certo. Na abordagem inicial de uma criança de 18 meses de idade, do sexo feminino, que se apresente em bom estado, com febre maior ou igual a 39 graus, há 3 dias, sem sinais localizatórios e com esquema vacinal para pneumo completo, não é necessária a coleta de hemograma ou hemocultura. Então aqui, gente, é importante que ele falou com esquema vacinal de pneumococo completo. O nosso protocolo precisa ter pneumo, meningo e hemófilos completo, mas se ele mencionou aqui com esquema vacinal para pneumo completo, ele quer dizer com vacina completa, né? Senão ele colocaria somente com o esquema vacinal do pneumococo completo. Então o que ele está querendo te falar aqui é que ele está considerando a vacinação completa. Então veja bem, é uma criança com febre maior que 39, mas com esquema vacinal completo, ela é menina, então ela tem fator de risco para ITU, provavelmente ela vai ter que coletar uma urina 1, mas não vai precisar coletar o hemograma nem a hemocultura, então isso também está correto. E na última pergunta, o risco de infecção urinária em crianças abaixo de 1 ano de idade do sexo masculino não postectomizados é aumentado. Isso é verdade, pessoal. Quem não fez postectomia tem um risco quase 20 vezes maior de infecção urinária do que quem fez postectomia. Então isso também está certo. Vamos para a última questão, questão da Unirio, 2016, do R3 de Pediatria. Um lactente de 10 dias iniciou febre de 38,8 a 24 horas. Os pais dizem que a criança mantém bom estado geral, está mamando sem dificuldades. Durante a avaliação, o exame físico do paciente encontra-se normal e após 30 minutos sem roupa, sua temperatura mantém-se alta, 38,6. Considerando-se o quadro de febre sem foco, qual deve ser a próxima medida? Então, é um RN, um lactente de 10 dias, ou seja, um RN com febre alta, que sua história e seu exame físico não identificaram o foco. O que a gente tem que fazer com ele? Lembra sempre, gente, essa questão é clássica, porque os protocolos geralmente, todos eles falam a mesma coisa. Se é RN, tem perigo de infecção grave, se você não acha o foco da infecção, interne, começa antibiótico, colhe todos os exames. Então vamos ver as alternativas. O que a gente tem que fazer com esse RN? Prescrever antitérmico, orientar sinais de alarme e reavaliar em 24 horas. Não, isso está errado. Não dá para dar alta para esse bebê.
Solicitar hemocultura, urinocultura, punção lombar com cultura de celularidade e bioquímica do líquor. E se o líquido estiver normal, liberar após dose de ceftriaxona intramuscular. Errado, gente. Também está incorreto. Coletar hemograma e urina para avaliação de elementos anormais e sedimentos, que é o OAS. Se contagem de leucócitos estiver entre 5 e 15 mil e o OAS estiver normal, liberar. De novo, liberar. Não é para liberar essa criança, tá, gente? Letra D. Indicar a internação hospitalar para a realização de hemocultura, urinocultura, punção lombar com cultura, celularidade bioquímica, além de iniciar antibioterapia parenteral empírica. Então, essa parece correta. Internação, antibiótico, coletar todos os exames. Vamos para a última, então. Colher hemograma e urina para avaliação de elementos anormais e sedimento e iniciar antibioterapia empírica com amoxicilina e clavulonato por via oral. Não, gente, via parenteral tem que internar a criança, tem que coletar tudo. Então, essa também está errada. A correta é a letra D. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula de febre sem sinais. É um tema que costuma cair bastante. Então estudem isso, tá? Alguns tópicos essenciais. A definição de febre sem sinais costuma cair bastante. O manejo do RN, né, do bebezinho menor que 30 dias, que é muito parecido com o TSEPS. E nos maiores que 3 meses, considerar a vacinação, temperatura e o risco de infecção urinária para tomar suas condutas. Então é isso. Um abraço e até a próxima. Meus queridos, acabamos o segundo dia. Espero que tenha sido tão bom quanto ou melhor ainda que o primeiro dia, que vocês tenham gostado muito. E se preparem, que amanhã tem mais e depois também tem a semana inteira de conteúdo gratuito para vocês. Só uma coisa muito importante, não se esqueçam da super live no domingo. Vai ter sorteio, vai ter bônus, vai ter vaga, vai ter muita coisa legal. Então se inscrevam, continuem aqui com a gente assistindo todos os dias, não percam. Estejam presentes ao vivo no domingo na Super Live, porque vai ser imperdível. Então já dá o like, já se assina aí, já anota no calendário para não perder o domingão com o Grupo Medcoff. Um abraço. Friabilidade é outra coisa também muito sugestiva. A gente vai, faz o exame de endoscopia. Importante, vai cair em alguma questão. Se não for cair, você precisa saber também